Quero lembrar que, se quiserem fazer perguntas, tem que entrar pelo aplicativo do evento e ele vai ser trazido aqui. Por enquanto não temos perguntas aqui, então eu queria comentar duas perguntas que foram colocadas pelo André na apresentação dele, né, que são temas muito importantes aqui. Primeiro, ele dizia como induzir e recompensar a produção de baixo carbono, né, como trabalhar isso aí. E nós, além de todos os mecanismos que estão em discussão, nós temos que trabalhar muito a imagem da produção brasileira no mercado internacional, trabalhar isso aí para ser valorizado, porque nós temos a produção mais ambientalmente responsável e mais socialmente responsável do planeta hoje aqui no Brasil. Os bons produtores que estão em conformidade com a legislação são incomparáveis a todos os outros grandes produtores de alimentos, e isso, a nossa produção não é vista dessa maneira. Temos um trabalho grande para fazer no mercado mundial. Depois, outra pergunta que ele colocou, como financiar a intensificação de pastagem, né? Isso tem acontecido, nós estamos vendo na prática, pela expansão da agricultura, porque em todas as regiões onde nos últimos 10 anos cresceu a produção de grãos, onde cresceu a produção de cana, cresceu basicamente em cima de pastagens degradadas. E uma estatística que é impressionante é que em todas essas regiões onde cresceu a produção de grãos e cresceu a produção de cana, a produção pecuária perdeu muita área, mas também cresceu. Por quê? Porque a agricultura agrega a renda a todos esses proprietários, eles reinvestem na intensificação de pastagem, e isso tem sido o grande indutor de ganhos de eficiência na pecuária brasileira. E a tendência é continuar assim. Isso deve ser incentivado, apoiado por mecanismos também de financiamento do nosso crédito rural. Bem, como nós não temos outras perguntas na mesa, eu queria abrir para o painel, que se quiser comentar tudo que nós discutimos aqui. Marcelo, obrigado. Eu queria só fazer um comentário que os dados que você colocou são absolutamente corretos. Entretanto, é importante a gente ver que recentemente a gente recebeu a notícia de uma intenção em postergar mais uma vez a data do CAR, e a nossa leitura é muito negativa em relação a isso, porque isso acaba atingindo exatamente no ponto que você está colocando, que é o Brasil do oportunista e o Brasil do otário e o Brasil que nós queremos construir. E toda vez que essa situação muda e o conjunto legislativo faz com que quem trabalhou direito, quem fez a lição de casa, é punido ou prejudicado em favor de quem não fez, a gente mostra que não tem um benefício ou um reconhecimento de valor a quem cumpre a lei e faz as coisas direito. Então, esse problema de imagem que você está colocando, eu diria que não é nem um problema só de imagem fora do Brasil. É um problema de imagem que a gente tem dentro do Brasil, em que a gente precisa mudar essa dinâmica. O outro ponto recente que a gente teve, que a coalizão se posicionou contra as MP 756 e 758, foi exatamente porque a maneira como essa discussão se deu e a quantidade de jabutis em volta dessas MPs fariam com que ficasse extremamente comprometido algo que é uma premissa nossa da coalizão, que é como conciliar a atividade econômica, a biodiversidade e a visão de país que nós queremos como sociedade. Mais algum comentário de nossos panelistas? Por favor. Não sobre a sua pergunta em si, eu queria comentar algo. O Ricardo saiu, mas acho que é um assunto importante para a gente pensar, porque ele insistiu muito na ideia de que você tem, digamos, um acordo macro lá em cima e a política real aqui embaixo. Isso tem um buraco enorme, né? Na minha fala eu tentei mostrar exatamente o contrário, quer dizer, a gente tem um compromisso macro, mas a gente tem um código que é dia a dia da política. Claro. Nós temos um crédito rural que é dia a dia da política, nós temos um RenovaBio que a gente espera que se transforme em dia a dia da política. Então, é muito importante a gente... e o compromisso global nosso, Miguel, não sei se você vai concordar, mas acho que vai, ele foi pensado em cima dessa base real, ele não foi pensado em cima de uma base irreal. Isso que eu acho que é muito importante, quer dizer, se pensou uma NDC lá, quer dizer, não estou querendo justificar ela, mas em que ela tinha alicerces na economia real. Né? E agora, esses alicerces, eles não estão todos cimentados ainda, eles são alicerces que requerem
um conjunto de estratégias. Então, acho que o importante é a gente buscar essas estratégias, quer dizer, fazer da NDC, usar o dia a dia da política, porque vai somando tudo isso e vira NDC lá em cima. Isso eu acho que as pessoas precisam começar a entender, quer dizer, nós não estamos com algo que é desconectado da realidade, prometendo, nós estamos simplesmente alavancando em cima do que já ocorre. Eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas eu vejo como algo que é uma consequência natural se a gente mantiver alguns caminhos de política que a gente vem fazendo. Alguns são novos, como o RenovaBio, precisa precisa pôr ele em pé, mas ele faz todo sentido para a sociedade, eu entendo. Bem, então, não havendo mais nenhum comentário, por favor. Não, eu concordo com o que você falou, tá? É até importante ressaltar que a NDC foi feita em conjunto, né? Usando modelagem, inclusive, né? O que eu falei antes, com a EPE, com o próprio Agroícone e com o pessoal do INPE, a gente consultou todo mundo, governo, academia e organizações não governamentais, então a gente teve uma consulta ampla dentro de 2 anos, do processo de 2 anos. Tá? Então não foi algo feito intempestivamente. Né? Então isso é importante. E depois que a ideia da NDC foi a ideia de gerar crescimento, gerar emprego, gerar desenvolvimento. Não foi muito focar na redução de emissão. Tanto é que algumas das metas elas não estão nem amarradas à redução de emissão, elas estão amarradas a hectares, estão amarradas à atividade física, o que a gente pensou, como aquilo poderia criar desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ajudar no cumprimento das metas da NDC. E o último ponto seria lembrar que todas as avaliações científicas mostram que a NDC do Brasil é uma das poucas, se não a única, que está dentro da trajetória de ficar nos 2 graus Celsius do IPCC. Quer dizer, ainda tem isso. A nossa NDC, baseada na modelagem, ela foi não só importante em termos físicos, mas também em termos de cumprimento das metas que o IPCC tinha proposto para cumprimento da trajetória de 2 graus Celsius. E tem um outro grande diferencial que a nossa NDC é basicamente toda a ser implementada pelo nosso agronegócio. Só complementando aí o que foi colocado, né? Acho que de uma forma realista e tem que ser conservadora mesmo, a NDC brasileira ela foi pensada no que é possível, porque todo incremento que é muito bem-vindo para a NDC brasileira, claro, isso aí seria adicionado, muito bem-vindo para todo mundo. Mas a gente mesmo fez estudos sobre eficiência energética, que para o Brasil é importante isso, etc. Agora, eu entendo o que o secretário estava dizendo também, porque instrumentos como o RenovaBio, que é um dos debates nesse fórum de discussões, ele coloca uma medida de mais longo prazo. Isso é fundamental, mas a gente já viu várias das nossas medidas que não necessariamente, apesar de estar colocado, vai direcionando para aquele sentido. Então, eu acho que o que o Marcelo colocou de uma mobilização atenta da sociedade, de uma sinergia maior entre o setor empresarial, enfim, governo, etc., para que esses indicadores de fato aconteçam, né? Então, o RenovaBio, eu acho que é um super louvável, mas a gente já viu o biocombustível no Brasil ser uma indicação do governo e ter recuado como política e muitas das usinas terem fechado. Então, isso já foi uma realidade brasileira que a gente não pode ignorar. Eu acho que cabe a gente estar atenta e tendo muito clara a noção de que é uma grande oportunidade para o Brasil. Sem dúvida, a janela do etanol, em algum momento, ela vai se fechar da forma como ela está colocada hoje, mas hoje não tem ninguém que lucre mais isso do que o Brasil. Então, é importante que a gente ocupe esse espaço plenamente, de forma o mais agressiva possível, porque estrategicamente a gente vai estar redirecionando essas questões de uma maneira diferente no futuro. Isso não significa que a gente não tenha que usar no presente toda a nossa vantagem competitiva que a gente tem. Então, eu acho que estratégias onde esses atores todos se falem, né, que a NDC é um belo mecanismo para a questão do Estado ficar muito mais forte do que qualquer turbulência, é o elemento que a gente tem para estar avançando no novo modelo de desenvolvimento. Bem, obrigado, Marina, obrigado a todos os nossos panelistas pela brilhante participação e obrigado a todos por participarem aqui. Está encerrado. Muito obrigado.